Fala pessoal, beleza? Professor Orlando Mafra na área. E o tema da nossa videoaula de hoje é força de atrito. Bom pessoal, gostaria de pedir a vocês que deixem um like, compartilhem, ativem o sininho das notificações. Um grande abraço, vamos lá. Força de atrito, pessoal. Força de atrito é uma força de contato entre duas superfícies. É uma força que tem sentido contrário ao movimento ou à tendência do movimento. Então, como a gente calcula a força de atrito? Força de atrito é o coeficiente de atrito entre as duas superfícies. Dependendo do material que é feito cada superfície, você vai ter um coeficiente relativo às duas superfícies de contato, tá bom? Vezes a força normal que a gente aprendeu na nossa outra aula. Então, forças de atrito a gente tem duas, a estático e a dinâmico. A estático é quando a força de atrito está agindo no corpo e o corpo está em repouso. Quando o corpo estiver em movimento, você pode ter ainda força de atrito, mas a força de atrito que está agindo agora é a força de atrito dinâmico. A força de atrito estático, pessoal, é o valor máximo que a força de atrito consegue atingir. Por exemplo, vamos dizer que a força de atrito máxima nessa situação seja de 50 newtons. Então tá. Se eu fizer uma força de 10 newtons para cá, quanto vale a força de atrito? 50? Não. Se fosse 50 para a esquerda e 10 para a direita, o corpo teria que se movimentar para a esquerda, concordam comigo? A força máxima de atrito estático é 50 newtons, mas seu valor vai variar de acordo com a situação. Se você empurra o corpo com uma força de 10 newtons, você não vai conseguir colocar esse corpo em movimento. Então, qual é o valor da força da direita para a esquerda que está se opondo a essa força de 10 newtons? 10 newtons, que é a força de atrito estático. Se eu fizer 30 newtons, 30 newtons. Se eu fizer 50, 50 newtons. Agora, se eu fizer superior a 50, essa força de atrito estático ela deixa de existir porque o corpo vai começar a se movimentar para a direita. Tá bom? Porque a força da esquerda para a direita ela é superior à força de atrito estático máxima. Agora, o que você vai ter quando o corpo estiver se movimentando para a direita, você não tem mais força de atrito estático. Você tem força de atrito dinâmico ou cinético, tá bom? Dependendo do livro, você vai encontrar um desses nomes aqui, ok? Então tá, como eu falei, força de atrito estático é o valor máximo para a força de atrito. A força de atrito dinâmico ou cinético, ela tem valor menor. Então, se a gente parar para pensar, quem aqui já tentou empurrar uma geladeira de um lugar da cozinha e colocar em outro lugar? Tirar a geladeira da sua inércia é mais difícil do que mantê-la em movimento. Pensa aí. Então, pessoal, a força de atrito dinâmico ou cinético ela tem um valor menor do que a estático. Mas só que o valor da força de atrito dinâmico ou cinético ela tem um valor constante. Não varia igual a força de atrito estático, ok? Então, olha só, se eu fizer 60, a força de atrito dinâmico, 48. Se eu fizer 70 newtons, a força de atrito dinâmico, 48. Se eu fizer 80, a força de atrito dinâmico, 48, ok? Por que a força de atrito estático é maior que a força de atrito dinâmico ou cinético? Porque o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético, beleza, pessoal? Então aqui, ó, força de atrito estático é menor ou igual ao produto do coeficiente de atrito estático vezes a normal, e a força de atrito cinético é igual ao produto do coeficiente de atrito cinético ou dinâmico vezes a normal, beleza? Graficamente, como ficaria isso aí, pessoal? Ó, você vai exercendo uma força no corpo, como aquele exemplo para a direita, a força de atrito ela vai sempre se opor com o mesmo valor até o seu valor máximo. Após isso, você não tem mais força de atrito estático, você vai ter a força de atrito dinâmico ou cinético, tá bom? Agindo com valor constante em todo o seu movimento, beleza? Atrito ao andar, pessoal. Ao andar, você exerce uma força no solo, o solo exerce uma força sobre você. Seu pé exerce uma força no solo e o solo exerce uma força sobre o seu pé. A sua força, quando você vai andar, é uma força para trás. Então, o chão exerce uma força para frente. Essa força para frente é a força de atrito, que faz você andar. Então, nesse caso, a força de atrito tem a mesma direção e o mesmo sentido do seu movimento, tudo bem? Ao andar. Na tração nas rodas, pessoal, aqui esse carro, que é o primeiro exemplo, a gente tem tração traseira. A tração traseira vai fazer com que a roda do carro gire no sentido horário, para o carro ir para frente. Olha só o movimento, a tendência do movimento dessa roda aqui, ó, para cá. Então a força de atrito
ela surge no sentido contrário à tendência ou movimento, não é isso? A tendência do movimento ou o próprio movimento. Então ela vai estar na direção horizontal para frente, no sentido para frente aí do carro, para a direita, não é isso? A roda que não tem tração motora, aqui nesse caso, ela vai girar devido ao contato com a superfície, o atrito aqui. É o atrito que vai fazer ela girar no sentido horário. Então, a roda que não tiver tração motora, ela vai girar devido à força de atrito. Tá? A força de atrito que vai fazer ela girar no sentido horário. E a força de atrito, nesse caso, vai estar para a esquerda, tá bom? Olha esse carro aqui que tem tração dianteira e não traseira. É parecido aqui, só inverte as rodas, ó. Força de atrito para frente, no sentido do movimento, e aqui, na onde você não tem tração motora, força de atrito no sentido contrário ao movimento. Se o carro tem tração nas 4 rodas, a força de atrito, tanto nas rodas da frente como nas rodas de trás, tem sentido para a direita, que é o sentido do movimento. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixem seu like, compartilhem, ativem o sininho das notificações. O seu like é muito importante para a continuação do meu trabalho em si, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida em relação ao conteúdo desta aula, coloquem aí nos comentários. Tá? Um grande abraço para todo mundo aí.